Todo mundo vendo? Agora eu não enxergo mais vocês, então, se tiverem alguma pergunta, podem falar pelo áudio, tá? Então, para quem não me conhece, não veio na aula da semana retrasada, meu nome é Juliana, sou professora do Departamento de Medicina Interna, parte de radiologia, tá? Hoje eu vou falar um pouco de tumores versus infecção do sistema nervoso central. Então, os princípios básicos dos padrões de realce das lesões do sistema nervoso central é muito importante, porque esse é o artigo que eu mostrei para vocês ali no, no nosso chat, ó, esse aqui, tá? Ele é um artigo bem resumido, super interessante, tá? Essa nossa revista, a Radiograph, os artigos de revisão eu vou usar bastante na aula, tá? Então, esse também é um outro, falando de infecções bacterianas, fúngicas e parasitárias do sistema nervoso central, é muito bom. A gente usa bastante esse livro da Anne Osborne, que é um livro super clássico, assim, vocês conseguem na internet, tá? E esse é um livro do Colégio Brasileiro de Radiologia que a gente usa bastante, também está disponível, então vocês acham essa literatura com facilidade, tá? Então, vou falar um pouquinho dos padrões básicos das lesões focais. Para começar, a lesão focal é uma lesão que a gente consegue ver ela por inteiro, tá? Então, assim, é um termo que vocês vão ver muito na radiologia. Lesão focal é uma lesão que ela não é difusa, tá? Parece meio óbvio, mas assim não é. Às vezes a gente fica em dúvida até como classificar. Então, o que que a gente precisa saber? Se a lesão ela é intraaxial ou se ela é extraaxial. Isso ajuda bastante no diagnóstico diferencial das lesões focais. O que são lesões intraaxiais? São lesões que elas estão circundadas pelo parênquima, como essa imagem aqui do artigo, ó. Então, a gente tem parênquima em volta de toda a lesão, tá? Ela pode ser profunda, como nos núcleos da base, ou pode ser superficial. Então, aqui a gente vê exemplos de lesões intraaxiais. Então, por exemplo, um tumor primário pode ser intraaxial, uma metástase, uma lesão inflamatória, um hematoma, tudo pode ser lesão intraaxial. E as lesões extraaxiais, o que que são? São lesões que elas são fora do parênquima, tá? Então, isso é um conceito bem importante. Então, aqui a gente tem uma lesão que ela tem esse aspecto, ó, que pega a dura e empurra o parênquima, e ela é toda extraaxial. Então, é um realce que a gente chama realce típico de meningioma, tá? A gente chama essas pontinhas aqui, pois eu vou mostrar numa imagem, de sinal da cauda dural. É como se tivesse uma cauda, uma continuação da lesão. Então, o clássico é meningioma, tá? De lesão extraaxial, é o mais frequente. Depois as metástases. Então, a gente tem meningiomas, metástases, mas a gente também tem lesões inflamatórias, hematomas extradurais, que também vão dar esse aspecto. Então, aqui a gente tem dois cortes de tomografia computadorizada, aqui a gente tem sem contraste, então a gente usa esse símbolo S/C, e aqui a gente tem com contraste, C/C. Isso aqui é a abreviação que a gente usa. Então, a gente vê uma lesão aqui que ela é meio heterogênea, ela é intraaxial, a gente vê o parênquima circundando, ela é levemente hiperdensa em relação ao parênquima e tem umas áreas com menor densidade. Após a injeção do meio de contraste, ela realça, ela fica mais branca de forma bem intensa, então uma lesão intraaxial, heterogênea com realce ao meio de contraste. Aqui é a ressonância dessa lesão. Então, aqui a gente tem uma imagem ponderada em T2, então o líquor fica branco, então a gente pode ver o líquor cefalorraquidiano branco. Aqui o T1, o líquor fica preto, e é a sequência que a gente injeta o nosso contraste, que é o gadolínio. Então, a gente tem um T1 mais C, quer dizer, T1 mais contraste. Então, a gente vê que essa lesão, que ela é hipointensa em T2, intraaxial, essa área em volta branca é tudo edema,
tá? Aqui no T1, o edema e a lesão, eles ficam todos escuros, então a gente não consegue ver bem. E aqui, após a injeção do contraste, a gente vê essa lesão realçando intensamente. Então, uma lesão intraaxial com edema que realça pelo meio de contraste. Então, o que que se trata dessa lesão? Nesse caso, é uma metástase. Então, lesão intraaxial, sólida, única, com realce levemente heterogêneo, porque tem algumas áreas que não realçarem, que não realçaram, provavelmente relacionadas à necrose. E edema vasogênico, a gente tem que pensar em metástase. As mais comuns são mama, mulher, né? Pulmão, rim, cólon e melanoma. Então, aqui um outro paciente, também com. Aqui a gente tem o líquor branco, então a gente sabe que é uma sequência ponderada em T2, isso é super importante, tá? Então, é uma sequência ponderada em T2. Essa aqui do lado, o líquor fica preto, que eu estou circundando o ventrículo. Então, a gente vê o líquor preto é T1, e aqui do lado, como eu falei para vocês, é um T2. Então, a gente vê que tem essas áreas de hipersinal no parênquima e tem aqui, por exemplo, uma lesão dentro dessa área de hipersinal. Aqui também a gente tem uma área de hipersinal, aqui tem uma outra área de hipersinal e outra área de hipersinal. Hiper quer dizer que é mais, tá? E hipo quer dizer que é menos. Então, a gente vê já aqui na fase pós-gadolínio, pós-contraste, que essas lesões realçam bastante, tá? Então, a gente tem lesões, várias lesões distribuídas no parênquima encefálico, intraaxiais, com edema e realce. Então, são lesões típicas de metástase, nesse caso, metástase de pulmão. As metástases de pulmão costumam sangrar bastante, tá? Então, assim, para vocês verem a diferença. Aqui é um outro caso, que é uma lesão extraaxial. Então, a gente vê aqui, esse aqui é o seio transverso barra sigmoide, já está se transformando em sigmoide, aqui é uma imagem T1, então a gente sempre olha o sinal do líquor, o líquor é preto, né? Aqui é um T1 sem gadolínio, então o líquor é preto, aqui a gente vê o seio sem contraste pretinho, com gadolínio o seio vai ficar branco, que nem vocês estão vendo aqui. Essa lesão, ela empurra o parênquima e ela tem uma lâmina de líquor em volta, que é bem típico de meningioma. Então, a gente vê uma lesão que ela tem um leve persinal em relação ao parênquima, geralmente a gente fala das lesões sólidas em relação ao córtex. Na fase simples da toma, ela já é bem branquinha, já é hiperdensa, e ela realça intensamente pelo contraste, e ela ainda tem uma caudinha dural. Então, esse é o aspecto bem típico de meningioma, tá? Então, é uma lesão extraaxial que empurra o parênquima, tem uma lâmina de líquor e tem a cauda dural. Então, uma lesão sólida que já é espontaneamente hiperdensa no tomo, que tem esse realce bem homogêneo, bem típico de meningioma. Esse é um dos diagnósticos que a gente consegue dar antes do patologista, tá? Então, aqui uma imagem sagital. Oi? Oi, por que que às vezes Oi. tu fala hiperdensa e às vezes hipersinal? Qual é a diferença? Desculpa. Assim, ó, quando a gente fala em tomografia, que é essa imagem aqui, tá? É TC que a gente chama, e RM a abreviação, tá? Então, a gente chama de densidades na tomo e intensidade de sinal na ressonância. Então, a gente vai falar hipo e hiperdenso na tomo, que nem nesse caso a lesão já era hiperdensa, ela já era branquinha, sem contraste, e aqui a lesão, ela é levemente hiperintensa. A gente vai sempre comparar com o sinal ou com a densidade ou do parênquima ou do líquor, tá? Então, lesões sólidas, geralmente a gente vai comparar com a intensidade de sinal que a gente chama na ressonância do córtex e na tomo com a densidade do córtex também. Então, em relação ao córtex cerebral, essa lesão é mais hiperdensa, por isso que a gente chama hiperdensa. Em relação ao córtex cerebral dessa lesão em T2, ela é levemente hiperintensa. Isso é uma terminologia que vocês vão se acostumando com o tempo. Não sei se eu respondi. Respondeu, obrigada.
De nada. Então, aqui é um T1, a gente sempre vai olhar o sinal do líquor, então o líquor aqui no ventrículo, que tá preto, então a gente geralmente injeta contraste para ver realce de lesão no T1, porque o gadolínio ele fica branco em T1, então a gente vai querer ver essas lesões melhor. Então, como por exemplo aqui, ó, só voltando um pouquinho, essa lesão ela era hipointensa, ela era mais escura do que o parênquima. Então, para a gente ver ela melhor em relação, por exemplo, aqui ao seio sigmoide, a gente vai injetar o gadolínio. Então, a gente vai ver que a lesão realça. Isso também vai nos dizer se a lesão é sólida ou não é sólida. Porque às vezes a gente pode ter uma lesão cística hiperintensa ou hiperdensa, que na verdade ela não vai realçar. Então, o realce a gente vê melhor também na ressonância, tá? Então, uma das vantagens da ressonância. Então, aqui no sagital, a gente vê bem aquele sinal da cauda dural que eu falei para vocês, a lesão empurrando o parênquima, tá? Então, é uma lesão bem típica de meningioma. Outro caso é uma lesão, uma neoplasia renal, tá? O paciente estava internado, isso já é um caso bem antigo do Clínicas, tinha várias lesões, essa é uma sequência FLAIR, que é uma outra sequência que a gente usa, que ela, na verdade, é uma sequência muito importante na ressonância, que é assim, ó, a gente vai ter uma supressão do líquor, então o líquor vai ficar escuro, que nem a gente vai ver aqui, e a maioria das lesões vão ficar brancas, porque ela tem uma ponderação em T2, então a maioria das lesões ficam brancas em T2. Então, o que que acontece? A gente vê que tem várias lesões intraaxiais brancas no flare, tá? E aqui do lado a gente tem uma sequência de difusão, que é uma sequência que a gente usa muito para AVC, mas a gente usa também bastante para caracterizar lesões. Então, ela tá branca na difusão, que é essa de cima, e pretinha no mapa de ADC, que é uma outra sequência que a gente usa sempre em conjunto com a difusão. Então, a difusão a gente vai abreviar DWI, tá? É Diffusion Weighted Image, imagem ponderada em difusão, e esse aqui de baixo é o mapa de ADC, tá? Então, o que que a gente vê? Essa lesão, ela fica branca na difusão e preta no mapa, então a gente pode dizer que tem uma difusão restrita. E essa sequência aqui do lado é um T1, então a gente vê o líquor bem preto e as lesões realçando de forma anelar, que é esse aspecto que tem realce em volta da lesão. Então, quando a gente tem lesões assim, é muito provável que seja abscesso. Alguns tumores restringem a difusão, apresentam esse aspecto branco e preto, mas nesse caso era abscesso, que é uma característica bem típica, tá? Então, era um abscesso cerebral. Aqui a gente tem um outro paciente, aqui uma tomo, uma TC, e aqui é uma ressonância ponderada em T2. Então, sempre que vocês ficarem na dúvida, olhem para o líquor é branco, tá? Então, a gente vê que é uma lesão, que ela é bem arredondada, tem bastante edema vasogênico. O edema vasogênico, ele faz esse aspecto como se fosse dedos, tá? No parênquima, assim. Então, a gente tem esse aspecto de edema vasogênico, que na tomo vai ficar esse aspecto hipodenso, e na ressonância, na sequência T2, como ela é bem sensível a líquidos, ela vai ficar bem branca, tá? Então, o edema vai ficar branco, a lesão ela é branca e tem essa margem bem escura em T2. Na sequência pós-gadolínio, ela tem um realce anelar completo, bem importante, e ela restringe na difusão, ela fica bem branca na difusão. Isso é uma lesão bem típico de abscesso cerebral, então uma lesão intraaxial única com realce anelar completo, edema vasogênico e restrição à difusão. Então esse é um padrão típico de abscesso que eu queria mostrar para vocês, tá? Outro caso. Então, assim, ó, aqui é um pouquinho diferente. A gente vê que as margens da lesão, elas são mais espessadas, é uma lesão bem heterogênea, então a gente vê que tem essa margem espessada, que eu estou desenhando aqui para vocês. Esse centro é hiperintenso, aqui é um T2, o líquor bem branco, aqui é um T1, o líquor bem preto, e aqui na difusão, que é essa sequência aqui, que ela é muito importante para a gente caracterizar restrição da difusão, ou seja, a diminuição
da mobilidade das partículas de água, a gente vê que tem uma restrição na periferia da lesão, que é diferente daquela outra. O centro da lesão, ela não restringiu, ficou pretinho que nem o líquor, ó. Então, a gente tem uma restrição só na periferia. Então, esse é um outro padrão de realce anelar, com uma lesão única, com realce irregular, né? Ela é bem diferente daquele do abscesso. Tem edema vasogênico também, então a gente tem essa área bem grande de edema vasogênico em volta, com restrição à difusão na parede da lesão. Esse aqui não é um abscesso, só para vocês verem a diferença. Esse aqui é uma metástase de CA, de carcinoma de pequenas células de pulmão, tá? Então, outro tipo de realce anelar, que é o anelar incompleto. Esse é bem típico desse tipo de lesão que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vê que aqui é uma sequência ponderada em T2, então a gente vê que o líquor, aqui nos sulcos, aqui a gente está acima dos ventrículos, o líquor está branco, tá? A gente vê que a lesão, ela fica branca em T2, então é uma lesão provavelmente líquida, porque ela tem um sinal bem parecido com o líquor, tem um edema em volta, tá? E ela tem essa restrição só na periferia, que é a difusão. A gente vê que tem uma restrição na periferia, o centro da lesão não restringe, tá? E após a injeção do contraste, a gente vê que tem um realce incompleto com a porção aberta para o córtex, e quando essas lesões são em direção ao ventrículo, elas ficam abertas para os ventrículos. Esse é um realce típico em anel incompleto, com restrição da parede das lesões de uma desmelinização, que é uma lesão inflamatória. Então, nesse caso, era uma ADEM. É uma lesão que acontece principalmente em quadros pós-vacinais, pós-virais, é mais frequente em criança, tá? Então, para a gente lembrar esse padrão de realce, tá? Então, a gente tem o realce do abscesso, que a gente vai ter, na verdade, um realce completo, com bastante edema vasogênico e restrição à difusão. A gente vai ter, por exemplo, metástase de pulmão, que eu mostrei para vocês, com realce da parede e sem restrição na porção central, mas na periferia, de forma irregular e espessada. E aqui a gente tem uma lesão desmelinizante, que ela vai ter essa forma de anel incompleto, com restrição na parede da lesão. Tá? Então, esse é um padrão bem típico que eu queria que vocês soubessem. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, prof. Tá, vou mostrar mais uns casinhos agora. Então, alguns casos de infecção. Então, um paciente de sexo feminino, 29 anos, SIDA com ataxia. Então, aqui é um outro. Vou mostrar agora um pupurri de lesões para vocês, tá? Então, aqui a gente vê uma sequência flare, que é aquela sequência que eu falei que a gente faz a supressão do líquor, tá? Então, ela é um pouquinho difícil no início, porque o líquor também fica preto, que nem no T1, tá? Só que é uma sequência que ela é bem sensível para líquido. Então, a maioria das lesões, edema, infiltração tumoral, infecção, vão ficar brancas, tá? Então, a gente vê essas áreas brancas comprometendo a ponte, os pedúnculos cerebelares médios, a porção profunda do cerebelo, tá? A gente tem esse padrão de lesão hiperintensa infiltrativa, que é bem diferente da lesão focal que a gente tinha visto antes. Aqui é um T2, então a gente vê o líquor dentro dos ventrículos bem branco, então essa lesão, ela é uma lesão que ela tem esse padrão meio infiltrativo, difuso, tá? No T1 ela fica mais escura, então a gente pode ver que o líquor de dentro do quarto ventrículo, o líquor tá preto, né? Então a gente sempre vai comparar o sinal da lesão com o líquor, então ela é bem hipointensa, e que a gente vê uma sequência T1 pós-contraste, a gente vê contraste aqui nos seios transversos e sigmoide, então aqui o seio transverso, aqui a tórcula. Então, a gente vê que ela é uma lesão hipointensa em T1, hiperintensa em T2 e flare, sem restrição à difusão, aqui é a sequência de difusão. Então, a difusão ajuda muito para abscesso, para isquemia, né? Então, a gente poderia ter esse padrão também difuso numa isquemia cerebral, apesar de não estar
comprometendo o território vascular. Então esse caso é um caso de leucoencefalopatia multifocal progressiva. É uma doença que a gente vê bastante em pacientes HIV, tá? Ela é uma doença causada por, é uma desminização causada por esse vírus, o JC. Então a gente vai ter como características essas lesões com hipersinal em T2, multifocais, elas são desmelinizantes, elas envolvem a substância branca subcortical, mas elas também se estendem para a substância branca profunda, geralmente poupa a substância cinzenta, isso ajuda também a diferenciar com outras lesões que nem isquemia, tá? E ela, geralmente, ela é assimétrica e bilateral, e ela não tem realce ao contraste, tá? E ela pode cavitar, como nesse caso, nas lesões mais tardias, né? Então a gente vê que tem umas áreas mais brancas, com sinal a gente sempre vai comparar líquido com líquido, né? Então aqui a gente tem o ventrículo, vê que elas têm várias áreas que são microcavitações. Isso é muito típico de encefalopatia multifocal progressiva. Esse é um outro paciente do sexo masculino, 35 anos, SIDA também, com sinais de hipertensão intracraniana. Então, uma coisa que a gente sempre fala para os nossos residentes, assim, quando a gente vê um paciente SIDA com sinais de hipertensão intracraniana, sem uma lesão focal, a gente tem bastante dilatação do sistema ventricular. Então, toda essa parte branca aqui, né, esse aqui é uma sequência flare, né, então, líquidos, tipo edema, líquidos ligados à proteína, tumor, inflamação, vai ficar branco no flare. Então, a gente tem essas áreas hiperintensas em flare, com dilatação do sistema ventricular, a gente tem uma importante dilatação também do quarto ventrículo, a gente tem aqui um T2, o líquor bem branco, também mostrando essa dilatação, esse extravasamento do líquor. A gente tem uma meningite criptocócica, então a gente tem também esses espaços perivasculares alargados, que é bem típico de meningite criptocócica. A gente não tem visto tanto quanto antigamente, mas a gente via muito, tá? Então, assim, o que a gente vê na meningite criptocócica? A gente vê alargamento desses espaços vasculares, a gente chama pseudocistos gelatinosos, que é bem típico, né? Então, a gente vai ter 4 padrões de imagem, que vai ser o padrão miliar, quando a gente tem várias lesões com realce pontiforme. A gente vai ter o realce leptomeningio, com pequenos nódulos. A gente vai ter os criptococomas, que são lesões maiores, e a gente vai ter os pseudocistos gelatinosos. Esses pseudocistos gelatinosos, eles são muito típicos da cripto, tá? Esse caso 3 é um paciente masculino, 45 anos, SIDA também, com hemiparesia esquerda. Então, sempre a gente, quando fala de área motora, é sempre o lado oposto. Então, é uma lesão do lado direito. Sempre a gente vai ver as imagens ao contrário, né? A gente está vendo aqui do nosso lado esquerdo é o direito do paciente e o lado direito da gente é o esquerdo, tá? Isso é super importante para vocês gravarem. Para terem certeza, sempre olhem na imagem se tem right ou left, porque a maioria dos aparelhos é americano, né? Então eles vão colocar um Rzinho do lado direito e um L de left do lado esquerdo. Então a gente tem uma sequência flare com esse edema vasogênico importante. Tem essa lesão que a gente fica em dúvida se ela é intra ou extraaxial, bem escura, bem preta. Tá? Lesões pretas a gente lembra a possibilidade de lesão inflamatória, mas também não é exclusivo. Então a gente tem uma lesão preta extraaxial com bastante edema vasogênico num paciente SIDA, sem restrição à difusão, então a gente já afasta abscesso. Na fase pós-contraste, ela tem um realce importante, com lesões satélites, que a gente chama lesões satélites, essas lesões que estão realçando em volta da lesão. Então, esse é um caso de meningite tuberculosa com tuberculomas, que são essas pequenas lesões que são bem pretas em T2, são bem características, tá? A gente também vai ter acometimento de espaços de Virchow-Robin, que nem a gente viu ali na meningite criptocócica, em pacientes com
com tuberculose. O mais comum vai ser a infiltração das cisternas da base. Então, a gente vai ter esse padrão de meningite basilar com realce, tá? Que é bem típico. E a gente também pode ter meningite com lesões parenquimatosas, o que ajuda bastante, e os tuberculomas, tá? Então, são lesões que nos ajudam a fazer esse diagnóstico, tá? Outra coisa que a gente pode ter em casos de tuberculose é infartos, porque esse material caseoso ele vai infiltrando os espaços de Virchow-Robin e ele vai dando uma vasculite. Então a gente vê esses ramos aqui lentículo estriados, ó, da artéria cerebral média, a artéria cerebral média bem estreitada, toda irregular, e esses ramos, todos eles mais fininhos, então é típico de um acometimento vascular de meningite tuberculosa. Nesse caso, a gente tinha vários infartos em núcleos da base, a gente também tinha essas lesões junto do corpo caloso. Então, a gente pode ver isso na meningite tuberculosa, infartos e tuberculomas, tá? Isso aqui foi só para exemplificar. Esse é um caso 4, masculino, 18 meses, com otite média. Então, não é só em HIV que a gente vai ter tuberculomas. Então, essas lesões com anéis concêntricos, com hipo e hipersinal, isso aqui é uma sequência T2, o líquor bem branco, uma sequência T1, com o líquor bem preto, tá? Com realce anelar. Então, era um paciente pediátrico com vários tuberculomas. Tudo bem, pessoal? Paciente, um outro caso, um paciente de 25 anos, também SIDA, tá? A gente vê esse material hiperdenso que vocês tinham perguntado. Então, em relação ao parênquima, tem esse aspecto de hiperdensidade, tá? Espontânea na tomografia, com esse realce importante. Isso aqui é bem típico desse material caseoso da meningite tuberculosa. Então, aqui um espécime anatomopatológico mostrando esse material caseoso que faz essa meningite. E bem típico também de ter uma hidrocefalia por causa desse obstrução das cisternas da base. Então, outros casos, tumor versus infecção. Esse é um caso que a gente teve, já faz algum tempinho, paciente que não era imunocomprometido, ele era imunocompetente. Trouxe esse caso para vocês verem que não é só paciente imunocompetente que pode ter esse tipo de lesão, uma lesão bem redondinha, hipodensa na tomo, sem realce significativo, então isso é importante, tá? Na ressonância, a gente tinha lesões no tronco encefálico, essa lesão também tinha um realce anelar completo. Então, o que que era? Eram criptococomas por Cryptococcus gat. O Cryptococcus gat, ele costuma cometer pacientes imunocompetentes, então ele é bem difícil às vezes a gente chegar no diagnóstico, porque geralmente as lesões fúngicas, elas acometem pacientes imunodeprimidos, imunocomprometidos, e geralmente o realce dessas lesões, porque eles têm uma imunidade muito baixa, é bem tênue, eles têm um realce não tão forte pós a injeção do contraste. Nesse caso, as lesões realçavam bem intensamente, né, tem essa característica. Então, esse era um caso de criptococoma em lesão fúngica em paciente imunocompetente. Outro caso, tumor ou infecção. Paciente masculino de 56 anos, com perda de memória, tinha essa lesão que tinha, essa é uma sequência SWI, é uma sequência de suscetibilidade, então ferro, sangue degradado, ar, tudo que interage muito com o campo fica bem preto. Então a gente vê essa lesão com essas áreas bem pretas dentro, no lobo frontal esquerdo, sempre nosso lado direito é o lado esquerdo do paciente, o nosso lado direito é desculpa, o nosso lado esquerdo é o direito e o direito é o esquerdo. Então, aqui é uma sequência de perfusão, a gente vê que tem essas áreas mais vermelhas e mais verdes em volta, então tem uma perfusão aumentada, a gente já pensa em tumor. Aqui, essa lesão ela é bastante heterogênea, com áreas de necrose, essas áreas mais branquinhas são áreas mais líquidas, a gente sempre compara com o
ventrículo. Aqui no pós-contraste teve um realce bem irregular, nessa parede, realçando bem intensamente. Nesse caso, a gente também tem no flare uma área de edema vasogênico bem importante, comprometimento do corpo caloso. Aqui é uma imagem sagital mostrando a lesão. Então, era um caso de glioblastoma. É uma lesão primária do sistema nervoso central, um glioma muito comum. Então, é um padrão de imagem que eu quis trazer para vocês. E aqui, para encerrar, a gente também pode ter esse padrão miliar, que a gente chama, quando tem muitas lesões que a gente não consegue nem contar, também como metástase. É muito comum um paciente com CA de mama. Se lembra que eu mostrei para vocês aquele caso de abscesso, infecções do sistema nervoso central dão esse padrão anelar e lesões múltiplas, mas metástases também dão, então às vezes é bem difícil o diagnóstico. Aqui é um tumor, só rapidinho para mostrar para vocês, paciente com essa lesão sólido-cística, então uma lesão com sinal de líquor e tem uma lesão sólida que realça. Esse era um astrocitoma pilocítico. Esse aqui é um glioma difuso da ponte, um paciente de 6 anos, com a ponte bem aumentada de volume. Esse padrão infiltrativo é bem diferente daquele padrão que a gente viu nas lesões focais, que a gente viu no início da aula. Era um glioma de tronco. E aqui a gente tem uma lesão também sólido-cística, supraquiasmática. Então, aqui a gente tem a glândula pituitária, ela está acima, numa região supracelular, que a gente chama, uma lesão bem heterogênea. Em T2 a gente vê essas áreas líquidas. Aqui a gente tem um T1 sem contraste. Aqui T1 com contraste, a gente vê que tem áreas que não realçam, né? Um paciente de 14 anos com cefaleia e alterações visuais, porque estava pegando quiasma óptico. Era um astrocitoma pilocítico do quiasma óptico. E aqui mostrando um outro padrão também de lesão infiltrativa difusa, com realce heterogêneo, bem típico de astrocitoma de alto grau e glioblastoma. Tá? Aqui é uma outra lesão também com essa característica. Tô dando uma corridinha porque eu vi que vocês estão quase no horário, né? Então, a gente tem essa lesão que ela comete esplênio do corpo caloso, que é uma sequência flare, que é uma sequência T2, mostrando a heterogeneidade de sinal dessa lesão. Aqui é um T1 sem contraste, o líquor preto, e aqui um T1 com contraste, mostrando esse realce da lesão. Aqui também era um paciente com glioblastoma multiforme. E aqui, só para mostrar para vocês que a gente usa, que ajuda às vezes, é a espectroscopia, que a gente chamava antigamente de biópsia virtual. A gente vai analisar os metabólitos. Geralmente, para tumor, a gente vai usar colina, creatina e o N-acetil-aspartato e o pico de lipídio lactato. Então, a gente usa bastante esses metabólitos. Aqui é uma sequência de tractografia para a gente ver os tratos de substância branca que estão acometidos pelo tumor. Uma lesão infiltrativa, sem realce, padrão bem difuso. Antigamente a gente chamava de gliomatose cérebre, mas já na classificação de 2016 dos tumores caiu isso, então a gente chama glioma difuso, tá? Então é um padrão bem típico. Então, assim, vou passar aqui em português para vocês, o que eu queria que vocês soubessem dessa aula. Os achados de imagem, eles nunca são analisados separadamente. A gente sempre tem que olhar em conjunto com os dados clínicos e com o exame do líquor, em muitos casos, para chegar a um diagnóstico final. Como vocês viram, a gente tem vários padrões de realce, vários padrões de lesões que se confundem, tá? O que eu tinha mostrado para vocês também, rapidamente, os pacientes imunodeprimidos ou supressos, o realce ele pode ser muito tênue. Eu mostrei aquele caso de Cryptococcus gat, que ele tinha um realce intenso, mas era um paciente imunocompetente. É muito importante correlacionar com os demais exames. Então, quando a gente está pensando em metástases, principalmente, ou infecções, a gente sempre vai olhar o tórax e o abdômen do paciente para tentar caracterizar o tipo de doença e de lesão, ver se tem outros sítios, tá? Isso pode ajudar bastante no nosso diagnóstico final. Os métodos de ressonância avançados
que eu falei rapidamente também para vocês, espectroscopia, perfusão, até tractografia, DTI, eles vão ajudar, mas mesmo assim, muitas vezes, a gente não vai escapar da biópsia, tá, para definição do diagnóstico. E era isso, pessoal, esse QR Code já está vencido. Tudo certo? Deixa eu sair aqui. Tudo certo. Vocês têm alguma dúvida? Professor, queria saber, essas aulas, elas estão indo para o YouTube porque a gente não está recebendo nada. Ah, eu passei a última aula para a professora Sheila e talvez ela não tenha colocado ainda, mas assim que eu recebo no Google Drive, eu passo para ela colocar. Eu vou conversar com ela, de repente teve são tantas aulas para ela colocar, né? De repente essa ficou faltando. Vocês viram Tá que é bom. bem complexo, tá? Assim, não se assustem. Eu quis fazer um pupurri, assim, para vocês terem uma ideia, mas é difícil, porque são muitas lesões, muitos padrões de realce, de intensidade de sinal, de densidade, mas aos poucos vocês vão pegando, não se preocupem. Certo, pessoal? Certo, prof. Qualquer coisa que precisarem. Obrigada, Guilherme, que bom que vocês gostaram. Eu fico em dúvida, às vezes, se eu ponho mais caso, mais parte teórica. Vocês preferem, assim, com mais casos? Ou falar um pouquinho de teoria? Eu prefiro. Eu achei bem bom aquele artigo que mandou pra gente. Tá. Então, tá. Eu sempre gosto de colocar artigos, porque a gente consegue rapidamente ter uma ideia, assim, do padrão das lesões. Às vezes os livros são mais longos, assim, são mais técnicos, né? Eu acho que para quem está começando a aprender, às vezes o artigo ele é mais resumido, né? Então, Bem bom. As imagenzinhas que tem também. Então tá, pessoal. Professora? Oi. Uma dúvida, tu pode repetir o nome do site que falasse que tem uns correlações anatomopatológicas? Tá. Essa é uma revista. Eu vou escrever aqui para vocês. Essa que eu compartilhei é Radiographics, Radiographics com PH. Um outro site que eu acho bem interessante é o Radiopedia, acho que é assim que escreve, Paedia, que é a gente chama que é tipo um dicionário, assim, da radiologia. Ele é gratuito, tá? Ele tem todas as doenças ali, as pessoas podem mandar casos também, então eles têm um banco de casos, então tem um resumão, assim, bem detalhado, assim, mas também bem enxuto das doenças, e tem os casos para vocês verem. Então, geralmente tem um diagnóstico diferencial, que nem eu mostrei para vocês hoje, assim, né? Então, é sempre importante a gente acostumando a fazer esse raciocínio clínico radiológico do diagnóstico diferencial, porque é o nosso dia a dia, mesmo que vocês vocês não decidam ir para essa área da radiologia. A radiologia, hoje em dia, ela está linkada a todas as áreas clínicas, né? A gente não consegue muitas vezes elucidar os diagnósticos sem ter um exame de imagem. Então é importante vocês terem uma noção dos padrões básicos, tá, pessoal? Então tá, até a nossa aula da semana que vem, tá? Que vai ser sobre lesões renais. Qualquer coisa vocês podem me mandar também por e-mail, dúvidas ou outras referências bibliográficas, eu passo para vocês, tá? Tá bom, prof. Obrigada. Bem, obrigado. Imagina, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.